Você já parou para pensar como um bebê nascido hoje, neste exato momento, habita um universo psicológico completamente distinto do de um bebê nascido nos anos 90? Não estou a falar de coisas triviais como as roupas que vestem ou os nomes que recebem. Falo de uma revolução silenciosa que acontece no berço. Uma mudança fundamental na própria fiação do cérebro humano, na essência de como uma nova vida experimenta o mundo desde o seu primeiro suspiro. Nos últimos 30 anos, o ambiente em que uma criança cresce transformou-se de forma tão radical que estamos, sem perceber, a criar um tipo totalmente novo de ser humano. E as diferenças, garanto, são muito mais profundas, estranhas e impactantes do que a maioria de nós imagina. Para entender o presente, precisamos de revisitar o passado. Vamos voltar no tempo. Imagine um berçário em 1995. O mundo de um bebê é quase exclusivamente analógico. Os sons que o envolvem são as vozes dos pais, talvez um pouco abafadas, o toque estridente do telefone fixo na sala, a melodia de uma caixa de música a dar corda. A estimulação visual vem de móveis de plástico colorido que giram lentamente sobre o berço, das sombras que dançam na parede e, o mais importante, dos rostos que se inclinam para sorrir, para fazer caretas, para comunicar através de 1 milhão de microexpressões. O entretenimento, quando ele cresce um pouco, é descobrir a textura de um tapete, sentir a surpresa de um brinquedo que apita quando apertado, ou a frustração e a alegria de tentar encaixar blocos de madeira. O conceito de tempo de tela para um bebê era ficção científica. Ninguém media isso. Os pais criavam os filhos baseados no instinto, nos conselhos passados de geração em geração, e talvez num ou 2 livros de capa gasta. A preocupação não era com a superexposição digital, mas com correntes de ar e se o bebê estava agasalhado o suficiente. A brincadeira era um ato físico. Era lá fora. Estudos sobre a infância nos anos 90 indicam que as crianças passavam, em média, de 3 a 4 horas por dia a brincar ao ar livre. Hoje, esse número despencou para menos de 30 minutos. Um estudo da Organização Mundial da Saúde de 2023 revelou um dado alarmante. Mais de 80% dos adolescentes de hoje não atingem os níveis recomendados de atividade física. Mas os bebês dos anos 90 estavam no início dessa era de movimento. Os seus corpos aprendiam sobre o mundo através do movimento. Gatinhar em diferentes superfícies, sentir a grama nos pés, o desequilíbrio e a queda. Agora, vamos fazer um corte abrupto para hoje. Um bebê nasce, e muitas vezes, a primeira luz que vê, além da luz do hospital, é a de um smartphone a tirar uma fotografia para ser partilhada instantaneamente. Um estudo recente de 2026, chamado Children of the Documented Twins, revelou algo impressionante. 72% dos bebês com apenas 9 meses de idade já tinham tempo de tela diário. A média era de 41 minutos. Aos 2 anos, essa média dispara para 127 minutos por dia, quase 2 horas e um quarto. A voz da mãe, que deveria ser o som mais primordial e reconfortante, agora compete frequentemente com os jingles e as vozes agudas de um vídeo no YouTube. E os pais? Os pais de hoje vivem num estado de ansiedade informacional. Se nos anos 90 um pai tinha 2 livros, hoje ele tem 2 milhões de blogs, fóruns, grupos de WhatsApp e perfis de influenciadores parentais, a dizer-lhe o que fazer. Isso deu origem a uma ascensão meteórica da parentalidade gentil. Em teoria, é uma abordagem maravilhosa, focada na comunicação, na validação emocional e na ausência de punição. Um artigo da BC Parent descreve-a como o uso da comunicação e resolução de problemas para nutrir o crescimento emocional. Mas na prática, para muitos pais exaustos, ela transforma-se numa busca incessante pela perfeição, num medo paralisante de traumatizar a criança com um simples não. É uma carga mental que os pais dos anos 90 simplesmente não tinham. Essa mudança de ambiente não é trivial. Ela está, literalmente, a reconfigurar as vias neurais do cérebro em desenvolvimento. Pense no tédio. Nos anos 90, o tédio era uma parte inevitável e incrivelmente produtiva da infância. Era no vazio, na ausência de estímulos, que a criatividade era forçada a nascer. Uma criança aborrecida transformava uma caixa de papelão num foguetão. Hoje, o tédio é visto como um problema a ser resolvido, e a solução está a um toque de distância. O cérebro aprende que o desconforto da quietude pode ser eliminado instantaneamente. Que consequências isso terá a longo prazo para a capacidade de concentração, para a resiliência mental e para a criatividade autogerada? As amizades também se formavam de maneira diferente. Eram forjadas no mundo físico,
na negociação de regras de um jogo, na leitura de linguagens corporais, na resolução de conflitos em tempo real, cara a cara. Hoje, muitas crianças têm as suas primeiras interações sociais através de uma tela, um ambiente desprovido da riqueza de pistas não verbais que são essenciais para o desenvolvimento da empatia. E aqui chegamos a um ponto polêmico. As próprias expectativas sobre o que é normal para um bebê mudaram. Em 2022, os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, em conjunto com a Academia Americana de Pediatria, fizeram algo drástico. Atualizaram os marcos do desenvolvimento infantil pela primeira vez em quase 2 décadas. E a direção da mudança foi surpreendente. Marcos que antes se esperava que 50% das crianças atingissem numa certa idade, como falar as primeiras palavras ou dar os primeiros passos, foram ajustados para 75%. E muitas vezes a idade esperada para o marco foi empurrada para mais tarde. Por exemplo, a expectativa de andar foi ajustada para os 18 meses. A justificação oficial, segundo os especialistas, foi eliminar a confusão e o alarme desnecessários e identificar melhor as crianças que realmente precisam de ajuda. Mas muitos críticos levantaram uma bandeira vermelha. Será que estamos a baixar a régua para nos adaptarmos a uma nova realidade em que as crianças, talvez devido à falta de movimento e à exposição a telas, estão de facto a atingir esses marcos mais tarde? Ou será que, como alguns argumentam, as diretrizes antigas eram baseadas em dados desatualizados e agora temos uma visão mais precisa? A controvérsia é real. De um lado, pais aliviados por verem que o seu filho não está atrasado. Do outro, profissionais preocupados que um verdadeiro atraso possa ser ignorado por mais tempo. E a controvérsia não para aí. A parentalidade gentil, tão popular nas redes sociais, também tem os seus detratores. Enquanto os apoiantes a veem como o caminho para criar adultos emocionalmente seguros e resilientes, os críticos, como o psicólogo John Rosemond, alertam que, quando mal interpretada, ela leva à permissividade. Argumentam que as crianças precisam de limites claros e de frustração para desenvolverem resiliência, e que tratar uma criança de 3 anos como um adulto racional em miniatura é uma receita para o esgotamento dos pais e para crianças que lutam para lidar com a autoridade no mundo real. Mas o facto inegável e central é este. Os bebês dos anos 90 foram a última geração a experimentar uma infância primariamente analógica. Eles são como imigrantes que aprenderam uma nova língua na adolescência. Eles lembram-se do país de origem. Os bebês de hoje são nativos digitais no sentido mais puro da palavra. Eles nascem com os 2 pés mergulhados na complexidade, na velocidade e na superestimulação do universo digital. Eles não conhecem um mundo sem Wi-Fi, sem streaming sob demanda, sem a documentação constante e a performance da vida nas redes sociais dos pais, um fenômeno conhecido como sharenting. A maioria dos pais admite sentir-se preocupada com a partilha excessiva, mas a pressão social para o fazer é imensa. E agora vemos um fenômeno fascinante a acontecer. Os pais de hoje, muitos deles nascidos nos anos 80 e 90, carregam uma nostalgia profunda pela sua própria infância. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia sobre a geração dos anos 90 descobriu que eles sofrem de pior saúde mental do que as gerações anteriores, com taxas de ansiedade e depressão significativamente mais altas. O estudo aponta a tecnologia e as redes sociais como fatores primários. Eles viveram a queda da antiguidade e a ascensão da modernidade, como um investigador descreveu. E essa experiência deixou uma marca. Agora, como pais, eles encontram-se num cabo de guerra psicológico. Eles anseiam pela simplicidade que tiveram, o cheiro da grama, os joelhos ralados, as tardes inteiras sem supervisão, e tentam desesperadamente recriar isso para os seus filhos. Eles promovem o tempo ao ar livre e os brinquedos de madeira. Mas, ao mesmo tempo, eles próprios vivem sob o jugo de um mundo que exige conectividade constante, que mede o sucesso em produtividade e que os bombardeia com imagens de uma parentalidade perfeita e inatingível. Eles entregam o tablet ao filho para poderem responder a um e-mail de trabalho, sentindo uma pontada de culpa a cada minuto. Não se trata de um julgamento. Não é sobre dizer que uma geração é melhor ou pior que a outra. Isso seria demasiado simplista. Trata-se de reconhecer a escala da mudança sísmica que ocorreu debaixo dos nossos pés. Os bebês de hoje estão a adaptar-se a um ambiente que nenhum ser humano na história jamais experimentou.
Os seus cérebros estão a formar-se sob um bombardeamento de estímulos que é exponencialmente maior do que há 30 anos. Eles estão a aprender sobre o mundo, sobre as emoções e sobre as conexões sociais através de intermediários que nunca existiram antes. A verdadeira questão que devemos colocar não é se eles são diferentes, porque isso é um facto. Eles são. A questão crucial a que nos deve manter acordados à noite é: que tipo de adultos eles se tornarão? Que competências estarão a desenvolver de forma extraordinária e que competências fundamentais poderão estar a atrofiar? E talvez o mais importante de tudo, que lições podemos resgatar da simplicidade do passado, não por nostalgia, mas por sabedoria, para os ajudar a navegar num futuro que promete ser ainda mais complexo, mais rápido e mais digital? Eles podem ter reflexos mais rápidos para um jogo de vídeo, mas terão a paciência para ler um romance? Podem ter 1000 amigos online, mas saberão como consolar um amigo que chora ao seu lado? Estamos a criar uma geração de consumidores de conteúdo ou de criadores? De resolvedores de problemas ou de seguidores de tutoriais? O tempo, e só o tempo, trará todas as respostas. Mas a observação, a consciência e a intenção com que os criamos hoje, isso definirá o ponto de partida deles. E esse é o desafio da nossa geração.